Hoje vamos analisar um movimento muito importante envolvendo o Fundo Imobiliário TRBL11, o Teles Rio Bravo, Renda Logística. Esse fundo anunciou recentemente um fato relevante que pode mudar bastante o cenário operacional do portfólio, principalmente por causa da locação integral do imóvel de Contagem, em Minas Gerais, para a SOP. Para entender o peso dessa notícia, precisamos lembrar que esse ativo estava vazio desde agosto de 2025. Essa vacância representava um dos maiores desafios do fundo, já que o imóvel tem mais de 50 mil metros quadrados de área bruta locável. Quando um galpão desse tamanho fica desocupado, o impacto na receita é significativo, porque, além da perda do aluguel, o fundo ainda continua pagando despesas relacionadas ao imóvel, como manutenção, condomínio e outros custos operacionais. Agora, com a assinatura do contrato de locação com a SHOP, o fundo conseguiu ocupar 100% da área disponível no imóvel de Contagem. Isso reduz a vacância física do portfólio para aproximadamente 3,3%, um nível bastante baixo para um fundo logístico. Na prática, isso significa que praticamente todo o portfólio do TRBL11 está gerando receita. Outro ponto importante é o impacto estimado na geração de caixa do fundo. A gestão informou que essa nova locação pode acrescentar aproximadamente 26 centavos por cota por mês no resultado. Esse valor considera tanto o aluguel que será recebido quanto a redução das despesas que existiam durante o período de vacância. O primeiro recebimento está previsto para maio de 2026. Quando olhamos para o resultado recorrente atual do fundo, que estava na casa de aproximadamente 32 centavos por cota, percebemos que essa alocação praticamente dobra a capacidade de geração de renda recorrente do TRBL11. Isso é extremamente relevante, porque a principal característica que investidores buscam em fundos imobiliários é justamente previsibilidade de renda. O contrato assinado com a SHOP tem duração de 5 anos. O valor do aluguel foi considerado compatível com o mercado, segundo a gestão. Existe apenas um mês de carência no contrato, o que é relativamente curto para operações logísticas desse porte. Em muitos casos, contratos desse tipo podem ter períodos maiores de carência, principalmente quando o imóvel precisa passar por adaptações para atender às necessidades do locatário. Nesse caso específico, o fundo terá que realizar algumas melhorias no ativo, incluindo o retrofit da portaria, instalação de novas eclusas e ampliação das vagas para veículos leves e pesados. Essas intervenções são relativamente comuns em galpões logísticos, principalmente quando grandes operadores logísticos assumem a operação. A gestão também informou que o contrato prevê penalidades caso haja atraso na entrega dessas obras, algo que também faz parte das práticas normais desse tipo de negociação. Falando um pouco sobre o novo locatário, a SHOP se tornou um dos principais operadores logísticos ligados ao e-commerce no Brasil. Desde que iniciou suas operações no país em 2019, a empresa expandiu rapidamente sua infraestrutura logística. Isso inclui centros de distribuição, hubs de separação de pedidos e bases para operações de last mile, que é a etapa final da entrega ao consumidor. Empresas de e-commerce têm sido um dos maiores motores de demanda por galpões logísticos nos últimos anos. A necessidade de entregas rápidas exige centros de distribuição bem localizados e com infraestrutura moderna. Por isso, a presença de um operador desse porte no portfólio pode ser vista como um sinal positivo em relação à qualidade do ativo. No entanto, também existe um ponto de atenção que o investidor precisa considerar. Com essa alocação, a SHOP passa a representar cerca de 34,4% da receita contratada do fundo. Ou seja, mais de um terço da receita do TRBL11 ficará concentrada em um único locatário. Essa concentração aumenta o risco do portfólio, porque qualquer eventual saída desse inquilino no futuro teria um impacto relevante na geração de renda do fundo. Mesmo assim, olhando o contexto geral do portfólio, essa locação resolve um dos maiores problemas operacionais que o fundo enfrentava nos últimos meses. A vacância elevada pressionava os resultados e gerava incerteza em relação à capacidade de distribuição de dividendos. Outro ponto interessante no relatório gerencial
é o impacto da venda do ativo localizado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O fundo recebeu em janeiro mais de R$ 109 milhões, referente às parcelas finais dessa venda. Parte desse valor representa ganho de capital, que será distribuído aos cotistas ao longo do primeiro semestre de 2026. Essa operação aumentou significativamente o resultado do fundo no mês de janeiro. A receita total chegou a aproximadamente R$ 50,9 milhões, equivalente a R$ 6,57 por cota. A maior parte desse valor, no entanto, veio de receitas não recorrentes relacionadas à venda do imóvel. Por isso, é importante separar o que é resultado recorrente do que é extraordinário. O resultado operacional recorrente continua sendo o principal indicador para avaliar a sustentabilidade dos dividendos no longo prazo. Nesse aspecto, a alocação do ativo de contagem deve trazer uma melhora significativa na geração de caixa do fundo. O fundo possui atualmente 5 ativos logísticos distribuídos em diferentes regiões do país, incluindo imóveis em São Paulo, Minas Gerais e Bahia. A estratégia do TRBL11 é focada em galpões logísticos próximos a grandes centros urbanos ou localizados em eixos importantes de circulação e distribuição de mercadorias. Esse tipo de estratégia busca capturar a demanda crescente por logística urbana e operações de distribuição rápida. Nos últimos anos, a expansão do comércio eletrônico e o aumento das exigências de prazo de entrega têm impulsionado esse segmento do mercado imobiliário. Outro ponto relevante é a estrutura de alavancagem do fundo. O TRBL11 possui uma operação de CRI relacionada à aquisição do Centro Logístico de Contagem. O saldo devedor atual é de aproximadamente R$ 112 milhões, com custo de IPCA mais 7,12% ao ano. A relação entre dívida e patrimônio líquido está em torno de 17,5%. Um nível considerado moderado para fundos imobiliários. A gestão também destacou que o cronograma de amortização da dívida foi ajustado para reduzir o endividamento ao longo dos próximos anos. Além disso, parte dos recursos recebidos com a venda do ativo no Rio de Janeiro deve ser utilizada para reduzir parcialmente essa alavancagem. No que diz respeito à distribuição de rendimentos, o fundo pagou 70 centavos por cota em janeiro de 2026. Esse valor já inclui parte dos resultados extraordinários provenientes da venda do ativo de Duque de Caxias. Considerando a cotação de fechamento do mês, o dividend yield anualizado chegou a aproximadamente 12%. No entanto, é importante lembrar que parte dessa rentabilidade é temporária, justamente porque depende de receitas extraordinárias. A expectativa é que após a normalização dos resultados e a entrada da receita do novo contrato de locação, o fundo passe a apresentar um nível mais estável de distribuição. Outro fator que merece atenção é o valor patrimonial da cota. No último relatório disponível, a cota patrimonial estava próxima de R$ 82, enquanto a cota de mercado vinha sendo negociada abaixo desse valor. Isso indica que o fundo ainda apresenta um pequeno desconto em relação ao valor contábil dos ativos. Historicamente, fundos logísticos com portfólios estabilizados e baixa vacância costumam negociar próximos ou até acima do valor patrimonial. Portanto, a resolução do problema de vacância em Contagem pode contribuir para uma reprecificação das cotas no mercado. A própria gestão mencionou no relatório que existe um potencial de valorização adicional em relação ao valor patrimonial divulgado no último informe mensal. Esse potencial depende principalmente da consolidação das novas receitas e da manutenção da estabilidade operacional do portfólio. De forma geral, o TRBL11 passa por um momento de transição. Nos últimos meses, o fundo enfrentou desafios importantes, incluindo vacância elevada e reestruturação de parte do portfólio. Agora, com a alocação do ativo de contagem e a entrada de receitas extraordinárias provenientes da venda de imóveis, o fundo começa a apresentar sinais de recuperação operacional. Para o investidor, isso significa que o cenário futuro do fundo pode ser bastante diferente daquele observado durante o período de vacância elevada. A geração de caixa tende a se tornar mais previsível e o portfólio volta a operar próximo da capacidade total de ocupação. Mesmo assim, alguns pontos de atenção continuam existindo. A concentração de receita em um único locatário
e o prazo relativamente curto do contrato com a Shopee são fatores que precisam ser acompanhados ao longo do tempo. Além disso, a execução das obras necessárias no imóvel será importante para garantir o início da operação dentro do cronograma previsto. Em resumo, a locação integral do imóvel de Contagem representa um passo importante para a estabilização do TRBL-11. O fundo consegue reduzir drasticamente sua vacância, aumentar a geração de renda recorrente e melhorar a previsibilidade dos dividendos para os próximos anos. Se a gestão conseguir manter a ocupação dos ativos e continuar executando bem a estratégia de gestão ativa do portfólio, o fundo pode entrar em uma nova fase de estabilidade operacional e potencial valorização das cotas.